Sabe, há certas figuras na história que, com o tempo, parecem virar mais um conceito do que uma pessoa de carne e osso. Adam Smith é um desses casos. A gente logo pensa na mão invisível do mercado, mas quem era o homem por trás dessa ideia? Nesta análise, a gente vai mergulhar na história para descobrir a pessoa e não só a teoria. E para começar, vamos com um facto que, olha, pouca gente conhece. Com apenas 4 anos de idade, o futuro pai da economia moderna foi raptado por um grupo de ciganos. É verdade. Felizmente, a história acabou bem, ele foi resgatado poucas horas depois, mas que início de vida dramático, não é mesmo? Então, para entender o pensador, a gente precisa voltar no tempo. Vamos para a Escócia do século XVIII. É lá que as sementes do seu pensamento, que viria a ser revolucionário, foram plantadas. A vida dele foi marcada por eventos fortes desde o início. Ele nasceu em 1723, mas o pai já tinha falecido. Depois daquele susto do rapto, ele mostrou-se ser um prodígio. Entrou na universidade com apenas 14 anos. 14! Era claramente uma mente muito à frente do seu tempo. E duas figuras foram absolutamente centrais na vida dele. Primeiro, a sua mãe, que foi o seu pilar emocional, uma ligação profunda que durou a vida toda. E no lado académico, o seu professor, Francis Hutcheson. Foi ele quem acendeu a faísca, quem lhe abriu as portas para o estudo da ética, do direito e, o mais importante, dos princípios da economia. Vamos avançar um pouco e ver como a carreira dele se desenvolveu. E aqui tem um ponto fundamental. Antes de ser conhecido como economista, Adam Smith construiu a sua reputação como filósofo. Para ele, era preciso primeiro entender como as pessoas se importam umas com as outras, para depois entender como elas trocam coisas. É que, naquela época, filosofia moral era um campo de estudo enorme. Não era só sobre o bem e o mal. Era uma tentativa de entender a natureza humana por completo, o que incluía a forma como as sociedades se organizavam e geriam os seus recursos. A economia nasceu, na verdade, dentro dessa grande área. E a ascensão dele foi, assim, meteórica. Começou a dar aulas em Edimburgo, em pouco tempo conseguiu a prestigiada cadeira do seu antigo mentor em Glasgow e se tornou uma figura central do iluminismo escocês, chegando a fundar sociedades de debate com gigantes intelectuais como o seu grande amigo David Hume. E em 1759 veio o primeiro grande marco. Com a publicação de A Teoria dos Sentimentos Morais, Smith se consolidou como um dos grandes pensadores do seu tempo. A ideia central do livro é que a nossa bússola moral vem da nossa capacidade de simpatia, de nos colocarmos no lugar dos outros. Essa ideia de empatia, guardem bem, pois ela é a base para tudo o que ele viria a fazer depois. A seguir, vem um capítulo que muda completamente o rumo das coisas. Smith deixa para trás a segurança da sua vida académica para embarcar numa grande viagem pela Europa. Uma viagem que iria transformar a sua visão de mundo para sempre. Parece um passo atrás, não é? Largar uma cátedra universitária para ser tutor de um aristocrata. Mas, na verdade, este trabalho ofereceu-lhe algo que a universidade não podia. Um bilhete de primeira classe para conhecer as maiores mentes do continente e ver com os próprios olhos como as diferentes nações funcionavam. A primeira paragem importante foi em Genebra. E quem é que ele encontra por lá? Ninguém mais, ninguém menos que Voltaire. Smith ficou absolutamente fascinado com as ideias dele sobre liberdade de expressão e a importância da razão, e esses temas iriam ecoar muito forte no seu próprio trabalho sobre liberdade económica. Depois, ele seguiu para o epicentro intelectual da Europa, Paris. E ali, as amizades fizeram toda a diferença. O seu amigo David Hume já era uma celebridade nos salões parisienses e foi ele quem abriu todas as portas, apresentando Smith à elite intelectual e política da cidade. Mas o ponto crucial desta viagem foi o seu encontro com os fisiocratas, um grupo de pensadores franceses. Liderados por François Quesnay, eles defendiam uma ideia radical para a época, que a riqueza de uma nação vinha da terra, da agricultura e não do ouro acumulado. Smith não concordou com tudo, mas a noção de um sistema económico com leis naturais, quase como as leis da física, isso fascinou e influenciou diretamente a obra-prima que ele estava começando a conceber. E assim, com a mente fervilhando com novas ideias, com observações de toda a Europa, Smith regressa à casa. Estava na hora de juntar todas as peças deste quebra-cabeça e criar a obra que iria definir o seu legado para sempre. Ele viajou, debateu, observou,
Mas e então? E o livro? O que aconteceu com aquele tratado sobre economia que ele começou a escrever lá em França, segundo ele, só para passar o tempo? 1776. Pensem neste ano, o mesmo ano da Declaração de Independência Americana, um ano que mudou o mundo. E foi também o ano em que Adam Smith publicou um livro que iria começar outra revolução, desta vez no pensamento económico. Finalmente, a obra veio a lume. A Riqueza das Nações, o culminar de mais de uma década de reflexão. Foi aqui que ele argumentou que o interesse próprio, quando dentro de um sistema de justiça, podia de forma não intencional levar ao bem comum. Mas, e este é o ponto-chave, isto só funcionava porque estava assente no mundo moral de empatia que ele já tinha descrito no seu primeiro livro. As duas obras são dois lados da mesma moeda. O livro estava publicado, mas como é que ele foi recebido? E o que aconteceu com Adam Smith nos seus últimos anos? Vamos explorar o impacto da obra e o capítulo final da sua vida. Olha, a recepção inicial foi boa, mas não foi algo avassalador. A primeira edição esgotou-se depressa, sim, mas o seu alcance ficou limitado a um círculo restrito de intelectuais e políticos. A sua influência monumental, aquela que mudou o mundo, só se fez sentir muito mais tarde. Na verdade, ele só foi citado como uma autoridade no Parlamento britânico depois de já ter falecido. Adam Smith passou os seus últimos anos não como um revolucionário celebrado, mas como um respeitado funcionário público. Viveu uma vida pacata em Edimburgo, rodeado pela sua mãe e pela sua imensa biblioteca de 3.000 livros. Recebeu a honra de ser reitor da sua antiga universidade, mas não viveu o suficiente para ver o impacto transformador que o seu grande livro teria no mundo. E isto leva-nos à questão final. Como é que um homem cuja primeira grande obra foi sobre a empatia acabou por fundar a ciência da economia, que muitas vezes é vista como fria e calculista? Talvez a resposta seja que, para Adam Smith, estas coisas nunca foram separadas. A economia não era sobre dinheiro, era sobre pessoas. Era a sua forma de tentar entender a natureza humana, que é ao mesmo tempo complexa e fascinante.